E aí, tudo bem? De volta no podcast com o Itio. Aqui a gente fala de tudo, né? Qualquer tema que seja importante, a gente vai falar com você, trazer informação e o objetivo é compartilhar conhecimento, trazer dúvidas, sugestões, enfim, sempre de uma forma positiva para somar aí no seu dia a dia. Tá aí o tema de hoje, que é um tema muito interessante, muito especial e eu diria que é um preocupante. O que a gente quer falar aqui? Esse vídeo é direcionado para um público-alvo muito específico. Ele serve para todo mundo, mas eu gostaria que esses vídeos chegassem de uma forma positiva para os responsáveis pela educação no Brasil. Eu sei que é um tema mundial, mas especificamente para os secretários de Estado da educação, os responsáveis pela educação, diretrizes e critérios de educação para as escolas particulares, privadas, as escolas aí estaduais, municipais, né? As escolas não pagas e as escolas pagas. Essas sequelas que geraram muito desconforto para todos em todos os níveis demandam uma análise técnica mais profunda para vários assuntos. E como a educação é um tema muito sério, que lhe determina a evolução de um grupo social, de uma sociedade, um local, num país, numa região, essa educação pode alterar o destino futuro da sociedade, dos seres que vivem naquele meio. Olha que interessante. Você já parou para pensar que principalmente os jovens, vamos falar de um modo geral, né? Mas vamos falar de uma classe de jovens. Aquele jovem que está no Fundamental 2, por exemplo, que é uma transição de adolescência, pré-adolescência, e aí ele está saindo, ou está aí quase do meio para o fim do Fundamental 2, que seria o oitavo, sétimo, oitavo, nono ano, e vai para o ensino médio, que é mais puxado. O que acontece com essa moçada? Eu estou trazendo esse tema porque eu estou vivenciando isso agora, né? A gente tem aí contato com essa situação atual que eu vou mencionar para você. Imagina um jovem que ficou na pré-adolescência ou na adolescência 2 anos de uma forma encapsulada. Ele ficou aí em stand-by de um critério social, de um modo operante social que há décadas não havia sido alterado, modificado. Esses jovens se depararam com uma interrupção abrupta do quê? Do seu dia a dia, da convivência com outros jovens, da convivência na escola, daquele critério, daquela rotina dura de estudar, fazer prova, ir para aula, acordar cedo. De repente eles se viram ficando em casa, né? Fica em casa, que a maioria falou, não faça nada e espera. Aí em seguida esses jovens ficaram tensos, porque começaram a perder meses de aula. E aí como é que fica? As autoridades, como fala no caso do Brasil, tomaram a decisão de que vamos retomar as aulas online. Veja só, é uma solução paliativa que nunca foi feita antes. Vamos fazer aulas online. Isso meses depois do começo da pandemia. Agora imagina você, um jovem que está acostumado a estudar, vai para a aula, interage com os alunos, vê o quadro lá, o professor ensinando, do nada ele tem que ficar na frente do computador, mas ele está em casa, aí ele pode levantar, fazer de conta que está assistindo a aula, vai lá tomar uma água, tomar um café, vai comer uma banana, uma fruta, ou simplesmente entra no celular e começa a jogar um joguinho, que não tem como um pai ou uma mãe ficar ali 24 horas, né, checando tudo isso. E aí esse menino, essa menina, esse jovem não estudou e logicamente não iria estudar com a mesma intensidade que seria na escola, fisicamente lá presencial. Logicamente, isso acarretaria uma situação pior quando chegariam as provas, e foi o que aconteceu. Quando chegaram as avaliações dessa aula aí,
vamos dizer assim, teoricamente ok, que não era, eles iam fazer uma prova. E a prova, sob consulta. Você lembra na nossa época, quando a gente ia fazer prova e não podia colar? Não podia olhar no livro? Não podia nem ter calculadora muitas vezes? Então, agora eles têm acesso a tudo isso. Então eu te pergunto, como ficou esse ensino, esse período de que tivemos provas e aulas online? É a mesma qualidade que havia antes sem? Lógico que não. Isso é entendível. As autoridades tentaram o melhor possível. E, quer queira ou não, foi a única solução. Ninguém está aqui para criticar que isso não foi a melhor opção. Foi o que tinha para o momento. Eu, pessoalmente, acho que não tinha outra opção a não ser fazer isso. A gente não pode julgar que isso foi uma decisão errônea. Muito pelo contrário, não estamos aqui para isso. Mas é uma situação muito específica que tem que ser analisada para o próximo passo. Aí fica a nossa crítica construtiva, ouvindo muitos pais, muitas matérias, situações específicas, inclusive nossa, né, que estamos vivenciando hoje. Em 2022, praticamente se retomou aulas normais, né? Vamos lá, aula normal. Como se nada tivesse acontecido, ou muito próximo disso. Aí fica uma crítica, isso não poderia, não é o caminho. Como é que esses jovens que voltaram às aulas depois de 2 anos de interrupção praticamente, voltam e já são aplicados provas presenciais, aulas presenciais, se nem maturidade física e intelectual tiveram? E pior ainda, psicológica. Aí não é uma desculpa de que o menino ou a menina não tem disciplina. É o contrário, é uma sequela que ficou, que tem que ser muito bem estudada. Aí eu abro um parênteses aqui, pausa. Por que durante o desenvolvimento das vacinas, houve a fase de desenvolvimento das vacinas, estudando-se o vírus, o comportamento do vírus. Depois, várias vacinas apareceram no mercado com intenção de vendas, né, que é um fator lucrativo tremendo, que se discute muito sobre isso. Aí foi feito testes laboratoriais e depois de humanos. Só depois de tudo isso, que levaram meses, né, de expectativa, muita gente morrendo porque não tinha vacina ainda, aí sim colocou-se essas vacinas no mercado. Depois que essas vacinas foram colocadas no mercado, mesmo assim, depois aí da primeira leva de vacinação e a segunda, chegou-se a conclusões que algumas vacinas não eram boas, ou não tinham desempenho bom, ou algum problema teve, e tiraram essas vacinas do mercado. E aí mantiveram algumas outras que hoje já está na 4ª para a 5ª dose em transição. Aí volta para o assunto dos alunos. Como que um diretor, um pedagogo ou o grupo de profissionais que definem esses critérios de retomada da educação podem simplesmente definir por si só com uma decisão única, né, que já está vigente, que é assim que tem que ser retomada, né? Então essa vacina da educação, essa vacina de como retomar as aulas, teria que ter uma transição de retroalimentação nos critérios adotados. Vamos lá, os alunos hoje, uma boa parte que eu converso com jovens que tiravam notas boas no passado, hoje estão tirando notas baixas, inclusive abaixo da média, com risco de ficar em DP, em recuperação, muitos já ficaram e podem inclusive repetir de ano. Imagina para um pai, para uma mãe, ter que levar um jovem para a escola, ou o gasto que vai ter de um ano inteiro de reeducação do mesmo período, porque os educadores que definem as diretrizes e critérios de retomada das aulas pós-pandemia histórica foi equivocada. Então fica aqui uma situação no nosso podcast com o Etil, para que você, autoridade educacional, seja de qual nível for, inclusive professores, tenham que discutir melhor, retroalimentar isso e não simplesmente colocar no mercado uma solução engessada, única. É assim e acabou. Não pode ser assim. Fica aqui uma crítica construtiva que tem sim que urgentemente ser reanalisado, retomado esse critério, igual foi a vacina. Eu não posso simplesmente colocar uma vacina no mercado que não foi testada. Ou seja, o plano estratégico de retomada de aulas não foi testado. Ele não está sendo retroalimentado e muito menos ajustado. Como é que você vai punir esses jovens psicologicamente e no histórico escolar para o resto da vida? Então fica aí uma responsabilidade muito grande para vocês, autoridades educacionais de todos os níveis no Brasil e até fora, que sejam mais
detalhistas, mais preocupados com a realidade dos fatos. Então, se eu tenho uma sequela psicológica e educacional, eu tenho que lidar como se fosse uma vacina. Se o critério adotado para a retomada das aulas, aplicação de aulas e provas, tem que ser uma coisa diferenciada e não como era antes ou próximo disso. Hoje o que a gente vê é que as aulas voltaram com tudo, tentando recuperar o tempo perdido, e não é bem assim que funciona. E uma coisa mais importante, você vai construir um prédio, que é a nossa área, né? A gente mexe muito com a parte de construção. Como é que você vai construir do solo para cima se não foi feita uma boa fundação? Então, como é que você pode exigir de um jovem que perdeu 2 anos uma matéria de um ano posterior, se esses 2 anos ele não estudou com tanta qualidade? Porque, cá entre nós, não vamos ser aí hipócritas, né? De achar que aulas online e provas online tiveram a mesma eficiência que as presenciais tradicionais do passado antes da pandemia. Então fica aí uma situação muito delicada, que seria, e eu acho que o correto seria ter sido aí um trabalho de readequação dos anos de tempo perdido e assim voltar para a estaca zero e dar procedência e prosseguimento para o futuro, ou seja, zero para trás, o que ficou, o que falta complementar, que o estudo não foi tão legal, e zero para frente, retomar como era antes, mas de uma forma gradativa e sempre sensível à realidade. De um modo geral, a gente quer dizer o quê? Você não pode, como educador, como profissional que define como vai ser a educação dos jovens ou as pessoas do mercado, simplesmente porque você acha, vocês acharam que é assim que funciona. Tem que respeitar, estudar as sequelas. Isso leva tempo e é muito, muito delicado. Então fica uma crítica construtiva, que hoje no mercado nacional, hoje aqui no Brasil, eu presencio, converso com pais, com jovens de várias disciplinas e idades diferentes que estão aí no Fundamental 1, Fundamental 2, inclusive aí em anterior e posterior a isso, que tem dificuldades, até pessoal universitário. Então a educação tem que ser inteligente. Há mais de 100 anos atrás, ou cerca de 100 anos atrás, tivemos uma pandemia, né? A gente conhece o histórico dessas pandemias, mas naquela época era diferente, totalmente diferente da nossa época. E mesmo assim, não houveram medidas do tipo. Hoje, com tanta modernidade, tanto estudo, tanta gente capaz, a nossa recomendação é que pare um pouco, não venham a punir esses jovens que têm boas intenções, né? Que tem muitos, a maioria, não é questão disciplinatória. E se você falar, mas o jovem está andando na classe, não está tão focado, isso é sequela de 2 anos isolado, 2 anos sem convivência social. Ele está com sede de se entrosar, não necessariamente está cometendo algum erro. Sim, é uma criança que perdeu 2 anos, um jovem que perdeu 2 anos. Então, nossa recomendação aqui no podcast Coitil é para vocês analisarem isso com mais carinho. Eu sei que tem gente que não vai concordar, principalmente o pessoal da educação, mas ponderem um fato. Como é que eu aplico um critério, uma estratégia de retomada das aulas, se eu não retroalimento e ajusto conforme os resultados? Eu acompanho e vejo que é uma crise muito grande educacional, muitos jovens com problema sério e muito acúmulo de responsabilidade. Isso afeta a questão emocional, psicológica e principalmente o histórico que eles vão ter por resto da vida negativo de notas baixas e mau desempenho na escola. Tá aí para vocês pensarem. Como a gente sempre diz, o nosso canal tem o objetivo de trazer informação, posicionamento de uma forma positiva. Podcast Coitil, deixa seu comentário aí, canal do YouTube, um abraço.